A igreja aqui o Salmos 23, que é um salmo que eu conhecia, mesmo eu não conhecendo esse Deus, mas era um salmo que eu tinha já gravado na tábua do meu coração. E o Salmo 23, versos 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus amados, com 27 anos de idade, no auge da minha carreira, eu já era bem conhecida no Brasil e fora do Brasil. E eu já estava, né, minha conta bancária já estava gorda. Eu fazia muito sucesso, era muito reconhecida. O dinheiro podia comprar todas as coisas. E eu já estava com o Hans 7 anos, e eu acompanhava o Hans em algumas atividades dele, alguns compromissos profissionais dele, e como ele também acompanhava alguns meus. E ali ele estava indo para Campo de Jordão apresentar um trabalho, e 3 dias antes ele me convidou para acompanhá-lo nesse trabalho. E eu falei para ele, eu falei assim: Hans, eu não quero ir com você não, porque eu vou ter que desmarcar toda a minha agenda. E ele falou assim: mas vamos sim comigo. Eu falei assim: não quero ir não, Hans. Não quero ficar aqui, quero fazer minhas atividades aqui no Rio de Janeiro. Aí 2 dias antes do evento, vamos comigo. Eu falei assim: Hans, eu não quero ir. No dia do compromisso dele, 7 horas da manhã, ele me tirou da cama. Vamos comigo? Eu falei assim: então tá bom então, Hans, eu vou acompanhá-lo. E ali ele escolheu uma roupa que ele gostava muito. Eu rapidamente fui me arrumar. E nesse apartamento onde nós morávamos, tinha um corredor com 3 quartos. E aí quando eu passei rapidamente por esse quarto, a minha irmã nesse dia dormia na minha casa. E ela nunca acordava cedo, mas nesse dia ela estava na porta do quarto. E ela falou para mim assim: Valéria, tá tudo bem? Eu falei assim: tá tudo bem. Resolvi ir viajar com o Hans, acompanhá-lo no compromisso dele. E ela falou assim: nossa, eu acordei muito assustada. E você chorava muito. Eu falei assim: não, eu estou feliz, porque eu resolvi então acompanhar o Hans na viagem dele. E ali quando eu me aprontei, saímos pela porta de casa, já entrando no elevador. E eu, como conhecia o Salmo 23, eu comecei a orar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me imensamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Chegamos no Santos Dumont, foi tudo muito rápido o nosso embarque. E ali, depois de alguns minutos que nós já estávamos no avião, o meu avião ele caiu na Baía de Guanabara. Ou seja, ali poderia ter acontecido qualquer coisa. A pista do aeroporto Santos Dumont ela é muito curta, e o piloto ali ele teve problemas na decolagem e ele não conseguiu. E o meu avião foi a 300 metros dentro da água. Então eu estou aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse texto ele me traz hoje a confiança do salmista no Senhor. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E naquele lugar ali, mesmo não conhecendo esse Deus, mas eu tinha uma fé muito grande. Porque quando eu ali saí do avião, na verdade eu nem saí, abri a porta, é tudo muito rápido, é questão de segundos. E aí o piloto: não, calma, não aconteceu nada, abriu a porta e eu saí. E quando eu saí, imediatamente o avião ele afundou, e eu tentando mergulhar ali no desespero muito grande, eu não conseguia nem nadar, não fazer absolutamente nada. Imediatamente veio o socorro, e ali o bombeiro me colocou para boiar, e o tempo inteiro ele falava: Valéria, está tudo bem. E eu olhando aquele céu azul, como esse céu maravilhoso aqui de Brasília, e eu falei assim: pronto, já morri, né? Não, porque no meio desse tsunami todo, desse acidente todo, o bombeiro ainda chamava você pelo nome. Eu falei assim: pronto, morri, né? É porque o Hans o tempo inteiro falava: Valéria, nada, Valéria, nada. E eu não conseguia nadar. Mas quando eu coloquei os meus pés em terra firme, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar. Eu me ajoelhei e falei assim: Deus, muito obrigada. Muito obrigada.
que hoje já estou com 46 anos, né? Mas você com 27 anos de idade, no início de uma história, né? De sonhos, de vida, de realizações. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele pode todas as coisas. E eu creio que naquele momento ali as mãos de Deus estavam sobre mim. Porque o amanhã pertence ao Senhor e Ele já sabia que eu estaria aqui hoje. Para glorificar o nome dEle, porque somente Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Ele é a maior estrela desta manhã, neste lugar. Sem Ele nada sou. Até aqui o Senhor tem sido comigo. Eu vim de uma família muito simples, eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro. Com 8 anos de idade eu já sonhava e os meus sonhos eram maiores do que eu. Onde eu morava nada me inspirava, mas eu acreditava no meu sonho. Lá em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê. A fé está associada aos nossos sonhos. Hoje em dia nós nem sonhamos mais, porque são tantos os problemas do dia a dia. Às vezes esquecemos até aqueles sonhos pelo caminho. Mas lá na Pavuna eu sonhava. Eu sonhava em ser chacrete do Chacrinha. Eu sonhava em viajar, eu sonhava em construir uma família, em fazer sucesso, em ser bem-sucedida. Quando eu vim entender o papel da minha mãe e do meu pai, que eram referências para mim, mas eu vinha de uma família disfuncional. Meus pais brigavam muito, eram jovens. E eu, quando vim entender o papel da minha mãe, eu não quero ser como a minha mãe. Eu também não quero ser como meu pai. Eles não eram referências para mim. E eu cresci com esse sonho dentro de mim. Quantos hoje não sonham mais? Quantos hoje não sonham mais? Porque o sonho é que me tirou da minha realidade, daquele lugar muito simples, daquela comunidade ali. Quando eu olhava ao meu redor, eu falei assim, caramba. E quando eu comentava e compartilhava com as pessoas, não, eu quero viajar, eu quero fazer sucesso, eu quero... E as pessoas falavam para mim, mas como? Você com essa cor? Você baixinha desse jeito? Você com essa boca grande? Com esse cabelo? Black Power? Na época era sucesso, tá, gente? Mas o meu sonho, ninguém tirava de dentro de mim. Eu cresci com esse sonho dentro de mim. Com 12 anos de idade, pedi meu pai para me colocar num curso de modelo e manequim. E ali correndo atrás do meu sonho, me dedicando, estudando. Eu tive uma outra paixão também, que foi o esporte, o handebol, que me trouxe muita disciplina, educação. E ali meus pais me apresentaram os deuses deles, né? Cada um servia um deus, e eu acreditei naqueles deuses também. Mas eu não entendia porque eu tinha um lar disfuncional, mas Deus sabia de todas as coisas. Com 15 anos de idade eu fiz o meu segundo curso de modelo e manequim. A partir desse curso eu comecei a participar de concursos de beleza. Thaís, pega o lenço para mim, por favor. O espírito está forte, mas a carne é fraca, né, gente? Vim para cá, essa mudança de temperatura, ontem à noite eu comecei a ficar gripada. Obrigada. Perdão. E aí comecei a participar de alguns concursos de beleza. Em um dos concursos que eu participava, Garota de Ipanema, em São Conrado, no Rio de Janeiro, eu ganhei esse concurso. E a produção de um outro concurso, Garota de Ipanema, me convidou para eu participar do concurso Garota de Ipanema. Eu não queria muito, porque eu achei que não tinha muito a ver comigo, porque a figura do concurso era uma loura. E eles falaram assim, nós não temos candidatas, você não quer participar? Eu falei, então tá bom. Então fui participar desse concurso Garota de Ipanema. Participei de algumas eliminatórias, fui para a final. E nesse dia da final, tinham várias pessoas importantes no júri.
tinha o Boni, tinha o Chico Recarey, tinha a Isadora, tinha o Hans Donner, tinha muitas pessoas importantes nesse dia no júri. Eu não ganhei esse concurso, fiquei muito chateada porque a gente sempre quer ganhar, né? Eu pelo menos não estava preparada para perder. Mas era num domingo, numa segunda-feira, eu recebi um recado em casa, que eu não tinha telefone em casa, mas tinha uma vizinha próxima que anotava os recados de alguns trabalhos que eu fazia. E ali ela chegou na minha casa na parte da tarde, eu estava triste, conversando com a minha mãe em relação ainda do concurso que eu tinha terminado de participar, do Garotas de Ipanema. E o pessoal da produção do Hans estava me convidando para eu fazer a seleção da vinheta do Carnaval de 89. E ali eu não tinha entendido muito bem o que era, mas na época o Hans fazia muitos trabalhos que eu admirava também, trabalhos com efeitos especiais, com cores. E ele era muito conhecido, né, na década de 80. E ali eu fui para essa seleção, passei na seleção e fiquei muito feliz, porque aí eu gostaria que você voltasse lá na minha adolescência, que eu falei do meu sonho de ser chacrete do Chacrinha. E ali o meu sonho ele estava se realizando. Eu queria somente ser chacrete do Chacrinha. Eu fui contratada pela 4ª maior televisão do mundo. Eu trabalhei com uma equipe hoje ele trabalha lá, mas ele não faz mais parte dessa equipe. Mas uma equipe que foi escola para o mundo inteiro. Ali, quando eu fiquei horas ali trabalhando com o Hans, eu admirava, né, o trabalho, mas nunca imaginei que eu iria trabalhar com ele e fazer esse trabalho de tão importância. E ele falou assim, caramba, às vezes eu queria me beliscar para saber se era verdade, né? Do que o meu sonho, do que a minha fé me levou. Quantos aqui não sonham mais? Como é que está a sua fé na manhã deste dia? Igreja? Deus manda te dizer, como é que está a sua fé nesse dia? Eu fiz a vinheta do Carnaval de 90, fiz a vinheta do Carnaval de 91 e 92 não fiz. Foi um ano muito difícil para mim, que eu participava de várias seleções, mas eu não passava em nenhuma. Mas eu não desisti, fui trabalhar como vendedora na CIA, fui trabalhar no Jornal Globo na área de telemarketing e saí desses 2 trabalhos pela oportunidade a qual eu sempre tinha de fazer uma seleção e passar. E aí eu não tinha como cumprir ali a minha responsabilidade nesses 2 trabalhos. E no final de 92, o Hans me chamou novamente para fazer a seleção e a vinheta do Carnaval de 93. Nessa seleção eu participei com mais uma menina, eu passei na seleção e foi até o Boni que me escolheu, porque tinha alguns diretores que queriam essa menina, e tinham o Boni e outros diretores que me escolheram. Então eu passei, foi a partir de 93 que eu comecei a fazer sucesso, que surgiu o nome Globeleza junto com a música. Foi a partir de 93 também que eu comecei a namorar o Hans. Eu já o conhecia já há 3 anos, mas foi a partir desse trabalho que nós começamos a namorar. Vocês lembram quando eu sonhei que eu gostaria de construir uma família? Nós já estamos juntos há 24 anos e temos 2 filhos. Como é importante a gente sonhar. Como é importante a gente ter fé naquilo que nós sonhamos e buscamos. Porque não foi fácil, não. Chegar até aqui não foi fácil, porque só nós sabemos o que nós passamos. Muitas das vezes eu saía de casa para fazer um trabalho, eu só tinha o dinheiro da ida. Eu não tinha o dinheiro para retornar. Muitas das vezes eu ficava o dia inteiro sem comer nada. Mas eu não perdi as minhas esperanças. E ali comecei a namorar com o Hans, comecei a viajar muito pelo Brasil, comecei a fazer muito sucesso, as portas se abriram, eu comecei a ajudar minha família. Hoje todos vivem muito bem, cada um tem a sua casa, todos trabalham muito bem, tem cada um sua profissão. Eles saíram lá da comunidade, né? Um mora no Recreio, outro mora na Barra, meu pai mora em Maricá, minha mãe mora na Lagoa, e todos vivem muito bem.
Eu creio que esse trabalho durante 15 anos que eu fui contratada pela Globo foi um grande propósito de Deus, porque eu pude ajudar a minha família. 15 anos contratada, muito sucesso, muito dinheiro, muito tudo. Mas eu quero dizer para a igreja que dinheiro não traz paz e nem felicidade. Muitas das vezes eu estava no melhor hotel fazendo shows para muitas pessoas, multidão, como em Salvador, mas quando eu ia dormir eu me sentia solitária. Eu me sentia com um vazio muito grande que o dinheiro não podia preencher. E nem as pessoas muito queridas que estavam ao meu lado, que eu tinha uma equipe muito grande que viajava comigo. Eu tinha o meu irmão que viajava, eu tinha minha irmã que era minha secretária, eu tinha um maquiador, eu tinha segurança, eu tinha um staff. Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. E assim durante muitos anos, buscando no mundo o que o mundo poderia me oferecer e preencher. Porque tudo isso é vaidade. Porque você quer mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Você quer mostrar para as pessoas o que você não está se sentindo bem. Tudo isso é vaidade. Assim eu vivi durante muitos anos. A cada ano que passava eu queria fazer mais sucesso, eu queria ganhar mais dinheiro. Eu comecei a perder a minha própria identidade. Não tinha mais paciência. Dançava sim, tirava foto sim, mas muitas das vezes eu não tinha paciência. O que falta? Eu sempre buscava no mundo o que o mundo poderia me oferecer. O que falta? O que o dinheiro poderia comprar. Falta aquele carro que eu estou sonhando, que eu estou esperando chegar no Brasil. Ia lá, comprava o carro na concessionária, zero quilômetros. Andava com o carro somente uma semana e depois o carro ficava na garagem, porque não era o carro que preenchia o vazio que tinha dentro de mim. Quando tinha cultos, né, quando eu convidei agora, chegou mais uma amiga aqui de Brasília. Quando tinha cultos, células, eu também era convidada. Porque conhecemos esse Deus que nós conhecemos. Eu também conhecia, mas de uma forma muito artificial. Eu conhecia Deus da minha maneira. Participava, sim, participava. Me sentia bem, sim, me sentia bem. E assim eu vivi durante muitos anos. O que me falta? Me falta um filho. Eu já estou com o Hans há 10 anos. Eu tinha um desejo, um sonho de ter filhos. O que falta? Falta filho. E foi muito interessante que a primeira vez que eu saí com o Hans para jantar, e aí o Hans virou para mim e falou assim: olha, eu não quero nem casar e nem ter filhos. Eu falei assim, nossa. No primeiro jantar ele foi tão romântico, né? Ele jogou assim um balde de água gelada na minha cabeça, né? Eu falei assim, olha, mas também no momento eu também não penso nem me casar e nem ter filhos. Eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, né? Eu tinha sonhos, eu queria ter filhos só depois de 30 anos. E ali nós começamos a namorar, né? Passaram 10 anos, um namoro que deu certo. E aí um dia ele virou para mim e falou assim: você seria a mulher que eu gostaria de casar e ter filhos. Né? Hoje nós sabemos que a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. A palavra de Deus diz também lá em Provérbios que a mulher sábia, ela edifica o teu lar. Né? Nós temos que ter paciência, nós temos que ter amor, esperar o momento certo, o tempo certo. E ali eu fiquei grávida do meu primeiro filho, perdi o meu filho. Um filho que nós sonhamos, desejamos muito. Eu tomei uma vacina de febre amarela, não sabia que estava grávida, perdi esse filho, tive que ficar um tempo ainda sem engravidar pela vacina. E aí depois, quando o médico me liberou, tentamos, não consegui. E aí depois de quase 1 ano e meio eu consegui engravidar. E eu tive muitos problemas na minha gravidez. Mas quando nós temos problemas, né, Alex? Nós sabemos quem buscar. Nós buscamos a Deus. Então naquele momento ali, eu também busquei ao Senhor. Eu orei, eu entrei em propósito, eu busquei meus amigos que serviam o Senhor. Uma amiga também que era pastora. Eu saía da minha casa do Rio de Janeiro, ia lá para o Rio de Janeiro, porque tinha célula na casa dela e ela me recebia com muito carinho. E ali o Senhor me abençoou com o João, que hoje tem 14 anos de idade. E quando ele tinha 6 meses de idade, eu engravidei novamente.
Porque o Senhor, Ele faz além, não é, igreja? O Senhor, Ele faz além do que pensamos e imaginamos. Então eu tenho o João, que tem 14, e eu tenho o José, que tem 13 anos de idade, que estão aqui junto com o Hans no hotel. Olha como Deus é bom. Porque Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, esquadrilha o nosso coração. Puxa, eu já tenho tudo, eu tenho uma família, eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro. Eu tinha uma loja no shopping, eu tinha uma agência de modelo. Eu estou bem, então, agora. E passaram algum tempo, já com os meus 2 filhos pequenos. Eu já estava afastada da mídia há 2 anos, né? Mas eu tinha um contrato com a Globo. E eu pensava, conversava com o Hans, olha, eu vou fazer a vinheta do carnaval mais 1 ano, mais 2 anos. Que eu tinha consciência que aquele trabalho não era para sempre. E aí eu fui chamada na Globo para uma reunião. E naquela reunião ali, eles simplesmente falaram assim, Valéria, hoje você não é mais. Nós vamos colocar uma outra no seu lugar. E eu falei, mas não foi isso bem que eu imaginei. O Hans, para vocês terem uma ideia, ele era diretor do departamento ao qual era contratado. Então ele sabia dessa decisão que tinha sido, que veio da diretoria, acima dele. E ele falava assim para mim na reunião, Valéria, vai ser muito bom para você, porque aqui você é exclusiva, você não pode fazer nada, e lá fora não, você vai poder fazer muitas coisas. Mas só que eu tinha uma cláusula no meu contrato, Alex, eu ainda tinha que ser exclusiva deles mais 1 ano, eu não poderia ficar, né, fazer nada mais 1 ano, ou seja, eles queriam realmente me afastar da mídia, imagina, em 1 ano sem receber nada, né? Mas Jesus é bom em todos os momentos. Eu saí de lá muito triste, fui para minha casa. Eu tive um privilégio muito grande de estar muito próxima dos meus filhos. Eu nunca tive babá. E ali eu cuidei, né, o tempo inteiro e cuido até hoje dos meus filhos. Fui para casa muito triste. Eu tinha ainda alguns compromissos que eu desmarquei porque eu não estava bem. Eu que fui uma pessoa que muitos anos transmiti muita alegria. E essa alegria foi muito verdadeira. Mas naquele momento eu não estava ali bem e eu não queria passar para as pessoas aquele momento que eu estava passando, porque nós não estamos preparados para perder. E naquele momento ali a Globo me tirou o meu tapete. E quando eu fiquei em casa, desmarquei todos os meus compromissos, eu tinha poucas pessoas ao meu redor, eu comecei a entrar numa tristeza profunda. E durante 6 meses eu tive uma depressão profunda, né? Depressão hoje nós sabemos que é o mal do século, né? E sabemos também que a doença não atinge só o doente, ele atinge todas as pessoas que estão ao seu redor. Então ali eu fiquei uma pessoa triste, eu chorava todos os dias, eu cobrava das pessoas que elas poderiam fazer alguma coisa por mim, elas não pôde fazer absolutamente nada. Naquele momento ali eu estava no fundo do poço. O que era a minha alegria? Eram os meus 2 filhos. Porque sabemos que a depressão, a consequência da depressão é a morte. Porque você não tem mais o prazer de viver. Porque a depressão, ela te rouba tudo. Eu que era uma pessoa sonhadora ali, eu não sonhava mais nada. O que era a minha alegria? O José e o João. Jesus é tão lindo, né? Porque ele já sabia. Eles precisavam de mim e eu precisava deles. Porque se não fossem meus filhos, eu morava no 15º andar, era muito mais fácil me jogar pela janela. Porque nada estava bom para mim. Não estava bem com o meu casamento, profissional, na saúde. Eu não estava bem em absolutamente nada. E ali, já 6 meses dentro de casa, a única coisa que eu saía, quando eu saía de casa, eu ia para um parque com os meus filhos muito próximo de casa. Ficava lá na parte da tarde e retornava para casa. Durante 6 meses eu fiquei dentro de casa. E ninguém percebeu que eu estava doente. Porque eu ficava ali naquele mundo, no meu mundo, isolada, e ninguém percebeu isso. Mas Deus percebeu. A minha assessora de São Paulo me ligou um dia e falou assim, Valéria, você não quer ir para Campo de Jordão? Eu falei assim, o que eu vou fazer em Campo de Jordão? Eu não estou bem. Porque nós sabemos quando nós não estamos bem. Quando as coisas não estão indo bem. Valéria, vamos para Campo de Jordão?
Você está sendo convidada para uma revista. Eu falei assim, não, eu não quero ir para Campos do Jordão, eu não estou bem. O que eu vou fazer em Campos do Jordão? Ah, você vai se distrair. Assim é fácil, né? Você ir para um dos melhores lugares do Brasil, você não estando bem, interiormente. Eu falei assim, não vou não. Vai sim, tudo pago, tu pode levar quem você quiser, uma mordomia danada. Chama o Hans. Falei assim, nossa, mas eu também não estou bem com o Hans, não. Aí, conversei com o Hans, conversei com a minha mãe, resolvi ir para Campos do Jordão. Ali eu fiquei sexta, sábado e domingo, no melhor hotel, uma mordomia danada, levei minha mãe, né, que minha mãe nessa viagem me acompanhou. No domingo, já retornando para casa, a televisão estava acesa, e eu estava juntando as coisas dos meninos, e ali tinha uma família testemunhando. E aquilo me chamou muita atenção, que aquela família tinha um brilho diferente nos olhos, aquela família tinha uma paz, aquela família ali naquela televisão, né, uma família muito simples, mas eu fui impactada pela felicidade daquela família e comecei a fazer uma comparação. Falei assim, caramba, eu estou aqui em Campos do Jordão, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. E aquela família ali não deve ter um terço, né, que eu tenho, e eu não tenho aquela felicidade que aquela família tem. Como nós somos referências, né? Como você é referência? Para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para a sua vizinhança, para os seus parentes. Porque aquela família ali tinha sido referência para mim. Quando eu voltei domingo à noite para o Rio, na segunda-feira eu tinha que sair para resolver muitos problemas. Porque vocês sabem que a televisão é um cartão de visita, mas eu já estava fora do ar há 3 anos, eu não estava bem, eu estava deprimido, eu estava triste. Eu já tinha desmarcado os poucos compromissos que eu tinha. E os meus negócios estavam nas mãos de pessoas erradas. Naquele dia eu estava saindo porque eu já tinha vendido a minha loja, já estava fechando a minha agência para pagar as minhas dívidas. Para vocês terem uma noção, eu trabalhava o ano inteiro, mas o meu trabalho mais intenso era janeiro, fevereiro, no período de carnaval. Em 2 meses eu comprei uma casa para o meu pai. Para vocês terem noção do que eu ganhava. Naquele momento ali, que eu estava passando por isso tudo, eu estava vendendo o que eu tinha para pagar as minhas dívidas, os funcionários. Pedi uma carona para minha irmã, que era minha sócia. Eu estava indo ao banco naquele dia, eu tinha colocado a minha melhor roupa, eu não estava bem. Porque não é a roupa que faz a pessoa. Eu tinha feito a minha melhor maquiagem naquele dia, mas eu não estava bem. Quando a minha irmã passou na minha casa, vamos, eu estava indo para o banco. E aí eu liguei para uma colega e eu falei assim, ainda tem aquela célula na hora do almoço? Aí ela virou para mim e falou assim, tem. Mas eu não posso ir agora não, porque era ia se aproximar de meio-dia, e ela tinha o almoço, parece que 13h, que ela estaria liberada. E ela só poderia ir para a célula esse horário. Eu falei assim, olha, eu já estou aqui no caminho, então eu vou e te encontro lá. Igreja, nós sabemos quando nós não estamos bem. Nós sabemos. E aí eu falei para minha irmã assim, você me deixa aqui nesse endereço tal, que eu vou para uma célula de oração. Aí ela virou para mim e falou assim, você vai para onde? Eu falei assim, não, eu vou para uma célula de oração porque eu estou precisando. Ela, mas você tem tantos problemas para resolver. Mal sabia ela que Deus podia resolver o principal, né? Que estava dentro de mim. Tantas feridas, tantas mágoas, tanta tristeza, tanta, né, sem vontade de viver, sem fôlego de vida. Muitas das vezes, né, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê ali a multidão que muitas das vezes atrapalhava o Senhor fazer o milagre, né? Muitas das vezes a multidão, ela nos atrapalha a ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes as pessoas que estão no nosso lado, que não estão na mesma sintonia, né, na mesma ligação, na mesma aliança com o Senhor, ela nos atrapalha do Senhor vir fazer o milagre na nossa vida. E a minha irmã ali naquele momento não estava entendendo, você com tantos problemas, não, mas o Senhor podia resolver todos eles. Quando eu entrei naquela célula ali, eu não entendi muito bem. Eu comecei a orar.
junto com todas as pessoas que estavam ali. Eu comecei a chorar muito, mas muito mesmo, muito. Eu queria parar de chorar porque a gente sempre fica preocupado, o que as pessoas vão achar. Mas naquele momento ali eu estava com todos os problemas possíveis e impossíveis. A gente sempre fica preocupado com as pessoas, né? Ai meu Deus, mas o que as pessoas, eu não estou conseguindo parar de chorar. Mas era necessário. Eu ouvi ali naquele momento a palavra que eu precisava ouvir, que eu era importante para Deus. Quando eu cheguei ali naquele lugar, eles começaram a louvar, a cantar um louvor, que era um louvor que foi lá na minha alma, que eu precisava ouvir. E quando eu entrei naquele lugar, eu falei assim, caramba, será que alguém está sabendo de tudo que eu estou passando? Porque Deus sabe. Deus sabe. Quando eu entrei naquele lugar ali, Thaís, me ajuda. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você conhece, igreja? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Meus amados, quando eu descobri que eu tenho valor para o Senhor, quando eu descobri que esse amor que o Senhor tem por mim, eu saí dali querendo conhecer mais desse Deus. A partir daquele dia ali eu aceitei esse Deus maravilhoso como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu saí dali contando já nos dedos a próxima segunda-feira de um Deus que eu não conhecia. E eu comecei a falar para minha mãe, falar para os meus irmãos, para os meus amigos, porque eram muitos. Porque quando nós estamos bem, nós temos muitos amigos. Quando nós saímos nos finais de semana, quando eu saía nos finais de semana para a balada, nosso carro ia cheio. Até o gerente era meu amigo, me ligava nos finais de semana. E aí comecei, gente, eu conheci um Deus que eu não conhecia. Vamos na célula segunda-feira. Na próxima segunda-feira eu estava lá com o Senhor. E eu. E os meus amigos ali, irmão em Cristo. Eu quero dizer para vocês que naquele momento ali eu não estava sozinho, eu estava com o Senhor. Ele foi o meu melhor amigo, que muitas das vezes nós esperamos no homem, mas o homem ele não pode fazer nada por nós. Ele não pode fazer nada por mim. Muitas das vezes nós esperamos aquele que está caminhando conosco, mas ele não está junto. Muitas das vezes nós esperamos o nosso amigo, né? Tão amigo mesmo, estender as mãos, mas ele nesse momento não quer estender as mãos para você. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. Ninguém pôde fazer nada, mas o Senhor naquela hora estendeu as mãos por mim, para mim. Eu estou nessa caminhada já fazem, meu filho, 12 anos com o Senhor. Eu falei assim, nossa, que maravilha, né? Agora da noite para o dia minha vida vai melhorar, né, pastor? Vai ser tudo resolvido em uma semana. Né, pastor? Não, Deus pode todas as coisas, Deus é um Deus do possível, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, né? Eu sou importante para o Senhor, né? Nossa, não foi nada disso, gente. Eu naquele fervor ali, né? Da nova convertida, né? Em oração de dia e de noite, né? Ouvindo os louvores que, né? Que tocava lá na minha alma, e o Senhor lavando, né? O meu coração, de tantas mágoas, né? Mágoas de pessoas que estavam próximas, né? Mágoa da televisão. Hoje eu compreendo muito bem o propósito de Deus, né? Lá em Jó 42, 42:2 diz, né? Bem sei eu que tudo tu podes, que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido na minha vida e na sua vida. Deus já tinha um propósito na minha vida. E a gente vai lá para o livro de Jeremias. O Senhor escolheu Jeremias mesmo antes dele ter sido concebido. Jeremias muito jovem, né? Foi convocado para uma grande missão.
Temeu, sim, até eu temo até hoje de estar aqui no púlpito, né, diante do Senhor, diante da igreja. Mas a palavra de Deus diz, é tão linda, né, que em Salmos 56, 3 diz: no dia em que eu temer, hei de confiar no Senhor. Esse Senhor é lindo. Ele me sustentou, foi muito difícil no início da minha caminhada. Eu participei ainda um tempo dessa célula, né? Eu tive ali um apoio de todos os irmãos, de um pastor também. E ali vem a guerra, né, espiritual muito grande, principalmente das pessoas que estão ao seu redor. E aí o Hans virava para mim e falava assim: se eu soubesse que você iria ser crente, não teria nem começado a namorar com você. E aí minha mãe: vai a pastora agora. Mas eu fiquei firme, né, na presença do Senhor Jesus Cristo, caminhando com o Senhor, ali numa guerra muito grande. Muitas das vezes eu não dormia a noite inteira junto com os meus filhos, mas orando, e o Senhor ali colocando tudo nos seus devidos lugares, né? Afastando todas as pessoas que estavam ao redor, porque muitas das vezes a gente tem as pessoas como nossa bengala, né? Muitas das vezes a gente tem a pessoa como nosso próprio Deus, como eu tinha a minha mãe, né? A minha mãe foi uma pessoa que eu amo muito, ela mora até hoje próximo da minha casa, mas ela foi a primeira pessoa que o Senhor afastou. Às vezes nós não entendemos muito bem o que Deus faz na nossa vida, mas a própria palavra de Deus diz: o que eu faço hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender, né? E a primeira pessoa que o Senhor afastou foi a minha mãe. A minha mãe tinha muita liberdade dentro da minha casa. Ela tinha a chave da minha casa. Muitas das vezes eu nem acordava, minha mãe já chegava dentro da minha casa, né? Porque ela tinha toda essa liberdade, porque nós demos essa liberdade para ela, né? Mas o Senhor foi a primeira pessoa que afastou, porque ali eu entendi que nós temos que ser dependente unicamente do Senhor. E ali eu passei por um grande vale, eu passei por um grande deserto, mas eu sabia em quem era comigo naquele momento, me ensinando como pai, como amigo, como noivo, como esposo. O Senhor esteve comigo em todos os momentos. Depois de 5 anos, o Senhor abriu uma porta numa empresa do Hans, que ele tem fora da Globo. Ali eu trabalhei num período de 4 anos. Foi uma bênção, ali eu aprendi muito. Ali eu era responsável pelas palestras do Hans, pela agenda das palestras dele e pela área administrativa da parte familiar. E ali eu saí porque assim o Senhor determinou, porque eu estava sonhando muitos sonhos do Hans, mas eu também tinha os meus sonhos. E quando eu saí dali, o Hans ainda virou para mim e falou assim: por que você não vai escrever o seu livro? Eu falei assim: olha, no momento agora eu tenho esse sonho, mas eu não sei se esse é o momento certo para eu escrever o livro, né? Mas eu fui para casa, pensei um pouquinho. E eu tenho amigos que são donos de editoras, e são donos de editora, e eu comecei a fazer contato com eles, e praticamente em uma semana uma editora comprou o meu projeto. E quando eles marcaram a reunião, foi coisa assim de 3 dias depois, e eu falei assim: Senhor, o que eu vou apresentar na reunião? Porque todas as vezes quando a gente vai para um trabalho, a gente tem que fazer uma apresentação, principalmente de um projeto, de um livro, de vida, de história, né? E eu falei assim: Senhor, o que eu vou apresentar? E eu fiquei final de semana ali estudando, conversando com o Hans, conversando com pessoas próximas, né, que trabalham nessa área. E aí quando teve a reunião na terça-feira, eu tinha até marcado com uma pessoa que trabalhava no escritório com a gente: você pode me acompanhar nessa reunião? E nesse dia ele não pôde ir. Eu falei assim: que ótimo, né? Nesse momento que eu precisava de uma pessoa para me acompanhar, e eu não consegui. E aí quando eu cheguei na reunião, sentamos na mesa, e aí a responsável, né, pelo projeto, que eu ia ter reunião com ela naquele dia, ela simplesmente falou assim para mim: Valéria, nós já compramos o seu projeto. Eu não precisei falar absolutamente nada da minha vida, da minha história. Ela falou assim: eu fiquei esse final de semana estudando a sua história, estudando todos esses anos, né, que você representou para a nossa maior cultura. Eu fiquei assim, eu não preciso falar nada. Ainda falei assim para ela: não preciso não.
Eu só quero que você me envie todos os seus documentos, e nós já vamos fazer o teu contrato, tá? A tua porcentagem é essa aqui, essa aqui. Se você tiver de acordo, você daqui a 2 dias você pode assinar e me devolver o contrato. Quando eu saí dali, eu olhei para ele e falei assim: Senhor, muito obrigada. Eu não precisei nem da pessoa para me acompanhar. Eu não precisei falar absolutamente nada. Porque quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós colocamos a nossa vida diante do altar, quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, Ele faz o melhor para nós. E no ano retrasado eu lancei esse livro. Nós vendemos num período muito curto 3.000 livros. Eu viajei pelo Brasil lançando esse livro, num grande propósito, porque eu visitava as livrarias para lançar o livro e visitava algumas igrejas também. Participei de muitos eventos voltados para mulheres. E ali eu pude compartilhar minha história e lançar muitas sementes em muitos corações. Viajei final do ano retrasado, ano passado também, participando e o que eu mais gostei nesse trabalho foi que eu voltei em muitos lugares que eu passei fazendo shows. Então, às vezes eu nem me lembrava, e algumas pessoas chegavam próximas de mim e falaram assim: olha, e que já eram também cristãs, e elas falaram assim: olha, você sabe que nesse local aqui, você veio fazer show no carnaval do ano tal. Eu falei assim: nossa, eu nem me lembro não. Mas é assim que Deus faz nas nossas vidas. E às vezes Ele nos leva a certos lugares para a gente ver o que Deus tem feito, né? Então, assim, estou muito feliz de poder estar na presença do Senhor. Eu tenho sonhos, eu não deixo de sonhar. Eu sou uma sonhadora, eu quero escrever mais um livro. No final do semestre do ano passado eu tive poucos compromissos, porque eu gosto muito de buscar o Senhor. É uma responsabilidade, eu sei que é uma responsabilidade muito grande de estar aqui e compartilhar tudo que Deus tem feito na minha vida. Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua fazendo milagres. Não é diferente na minha vida, da sua vida, né? Vocês conheceram aqui a história de uma pessoa que não conhecia o Senhor, uma história que hoje, né? De uma história a qual Deus está escrevendo, uma história a qual Deus tem feito a diferença na minha vida, né? O Hans é uma pessoa, eu estou nessa Batista que eu estou saindo agora. Eu saí da Universal, fiquei na Universal 10 anos. Aquela igreja foi uma bênção na minha vida. E quando eu saí dali, eu fui para a Igreja Batista, próximo da minha casa. Eu não entendi porque eu estava naquela Igreja Batista, mas eu tinha já visitado aquela igreja, eu tinha algumas amigas que eram daquela igreja, já tinha participado de alguns eventos daquela igreja. Mas quando eu cheguei lá, no primeiro culto, os meus filhos já tinham amado aquela igreja. E eu falei assim: Senhor, se os meus filhos estão amando essa igreja, eu também estou amando essa igreja. E ali eu fiquei naquela igreja. E passaram alguns meses, né? Porque o nosso maior sonho é que a nossa família toda esteja nesse culto, né? De domingo de manhã, que toda a nossa família esteja junto conosco. E quantas vezes eu fui para a igreja sozinha, aos cultos de domingo, e as lágrimas desciam sozinha. Eu falei assim: Senhor, eu estou aqui sozinha, né? Então, assim, vale a pena a gente passar, vale a pena a nossa lágrima, vale a pena as orações, as madrugadas, porque o Senhor atende. O Senhor não dispensa o coração quebrantado. E ali, quando eu estava naquela igreja, e um dia, eu sentada, meus filhos já estavam na escolinha, e aí o Hans passou. Minha igreja também tem uns janelões assim, e o Hans passou, e a minha amiga falou assim: Valéria, eu acho que o Hans passou ali. Eu falei assim: olha, eu saí de casa e ele ainda estava tomando banho. Aí eu estava sentada, daqui a pouquinho o Hans entrou e sentou do meu lado. Então eu quero dizer para a igreja que é o Senhor que faz, é o Senhor que toca, é o Senhor que muda o coração, né? Ele pode todas as coisas. E ele, quando eu não podia ir aos cultos, domingo, quando eu tinha compromissos fora do Rio de Janeiro, ele me ligava: olha, eu estou aqui na igreja, estou no culto junto com os meninos. Hoje ele é amigo do pastor, né? Ele ainda não entendeu essa transição, porque eu estou indo para uma outra igreja. Mas eu sei da minha responsabilidade perante os meus filhos. Eu sei que é importante, porque sabemos, né, o mundo que nós vivemos hoje, principalmente no Rio de Janeiro,
né, as influências da escola, dos amigos. Um dia eu cheguei na escola, eu não entendia porque meu filho tem um corte com cabelo do lado, e quando eu cheguei na escola todos os amigos têm o mesmo corte do lado. Entendeu? Eu quero que meu filho faça a diferença no meio dos amigos dele. Eu não quero que ele seja influenciado por outros amigos. Porque agora tudo é mico, né? Porque o pai não pode ficar perto, a mãe não pode ficar perto, agora começam as festinhas, isso e aquilo. Eu sei da minha importância. Não adianta eu ganhar o mundo e perder os meus filhos, que são preciosos, presentes de Deus para a minha vida. Então, por isso que eu estou fazendo essa transição. Já visitamos a nova igreja, sim, o Range também foi. No início ele ficou meio assim, né? Mas aí no final ele, não, eu vou sim com vocês. Então ele foi conosco, né? Estou ali na presença do Senhor, buscando o Senhor cada vez mais, para que o Senhor venha me usar através da minha simples história, né? Por esse Brasil, fora do Brasil também, para que nós possamos ganhar mais vidas, mais corações e mais almas para o Senhor, né? E sabemos que esse cenário que o Brasil está passando é muito complicado, né? Mas que nós não possamos perder a esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Batista Esperança, não é isso? Que nós não possamos perder essa esperança que está no Senhor, né? Que vem do Senhor para as nossas vidas, os nossos corações. Estou muito feliz. Hoje eu trabalho para o Senhor. Sou dependente? Sim, sou dependente do Senhor. Tem deixado faltar nada? Não, não tem deixado faltar nada. Porque Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Porque hoje eu não posso esquecer de onde o Senhor me tirou. Porque do fundo do poço, só as mãos do Senhor pôde me alcançar. Nem todo o dinheiro do meu marido pôde me curar. Ah, poderia sim estar no melhor médico? Sim, poderia estar no melhor médico. Mas eu tive sensibilidade de ouvir a voz do maior médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. E assim Ele tem feito na minha vida, não vai ser diferente na sua vida. Onde estão os seus sonhos? Onde estão os seus sonhos? Aonde está a sua fé? Aonde está o seu coração? Vocês possam sair daqui com essa palavra dentro do seu coração. E que no dia em que você temer, hei de confiar no Senhor. Então fique lá no Salmo 23. Tá bom, meus amados? Muito obrigada pela paciência de me ouvir.